Salve galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem vai ver depois. Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, então, a gente vai resolver alguns exercícios aqui, né? Aqui eu peguei da lista que está lá no Moodle. Vou resolver alguns problemas aqui. Vou começar pelo 44, né? Minha ideia é resolver o 44, 45 e 46, que na parte da RMN eles são bem parecidos. Então vou começar pelo 44. Primeira, bom, já temos aqui a fórmula, né? Então nós não precisamos fazer a regra do 13 porque já está pronto aqui, né? A massa é 146, está aqui, ó, né? Então a fórmula é C6H, H10O4, tá? O que que a gente pode obter de informações aqui do espectro de infravermelho? Bom, primeiro que assim, a gente não tem nada acima de 3000, tá vendo? Portanto, as deformações axiais de CH, elas são todas do tipo SP3, tá? Então, aqui, ó, CH, SP3. Aqui nós temos uma carbonila. Temos aí, aparentemente, sei lá, parece ser duas bandinhas ali, né? 1768, 1746. Vamos ver, isso aqui é carbonila, então. O que a gente tem aqui é uma carbonila. A gente sabe que Alceno seria em outro lugar, né? A gente tem ali também que o problema destaca, né? 1190. Isso daqui chama a atenção da gente é de CO, né? 1190. Então fica aparecendo para nós e veja, parecem ser duas bandas, né, de CO ali, né? Então fica aparecendo para a gente que é a banda de CO de éster, né? Fica parecendo que é um éster. Então, se você tem carbonilo e você tem CO, pode ser que seja um éster. Vamos ver. Bom, daí nós temos o quê? Temos seis carbonos. Nenhum deles. E aí vamos calcular as insaturações para começar, né? Para a gente ver se de fato o que a gente tem é carbonila e quantas que são, né? Vamos ver. Porque a gente, veja, não tem alceno, né? Então vamos ver. Se isso aí fosse um alcano, né? Então a fórmula geral de alcano é CN, deixa eu botar de azul que é melhor. CnH2n mais 2. Então se é C6, então para ser uma molécula saturada, eu teria que ser C6H 2 vezes 6 mais 2, né? 2 vezes 6, 12 mais 2, 14, certo? Como são 10, então eu tenho 4 hidrogênios a mais, a menos, né, no caso. Na minha molécula problema, na minha molécula desconhecida, eu tenho 4 hidrogênios a menos do que um alcano, que é uma molécula saturada. Se tem 4 hidrogênios a menos, então eu tenho duas insaturações, tá certo? Então, duas insaturações. Aqui, ó, vou colocar já aqui, ó, duas insaturações. Bom, sendo duas insaturações, então vamos lá para o carbono. Vamos para o carbono, né? Vamos dar uma olhada aqui no carbono, no espectro de carbono, porque é o seguinte: a gente tem aqui o DEPT, ele só mostra carbonos hidrogenados. Então, aqui no espectro de carbono, eu tenho aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, um, dois, três. Eu tenho apenas três sinais de carbono, tá certo? Três sinais de carbono. Então, é uma molécula simétrica. E possivelmente é uma molécula espelhada, vamos dizer assim, né? Porque você tem seis carbonos e apenas três sinais. Então é três para lá, três para cá, né? Então, e aqui no DEPT, como ele mostra apenas sinais de carbonos hidrogenados, e esse carbono aqui, ó, ele não aparece, então esse aqui, né, em 160, é o sinal da carbonila. Então são duas carbonilas que eu tenho. Isso aqui, quando está para baixo no depth, é CH2, então isso aqui é um CH2,
tá? Então vamos fazer as contas aqui, né? Se eu tenho 2CH2, vai dar 4, tá certo? 4 hidrogênios já vai aqui. Se eu tenho 2CH2, 4 hidrogênios vai aqui. Me faltam 6 hidrogênios. Então vamos pensar, eu tenho duas carbonilas, né? Que tá aqui, ó, aqui tá a carbonila, ó. Duas carbonilas. 2CH2. Me faltam, então eu tenho 2, 4 carbonos. Tem mais dois carbonos que está faltando na minha estrutura aqui, né? Então, só pode ser CH3, porque me faltam 6 hidrogênios, tá? Então, isso aqui, ó, só pode ser CH3. Poderia ser um CH? Poderia, mas só que não tem carbono suficiente para meter 6 hidrogênios, né? Então, isso aqui é um CH3. Como é que eu sei? Isso aqui está para cima, ó. Tá vendo? O sinal no débito está para cima, aqui, ó. Se está para cima, ele pode ser CH ou CH3. Se está para baixo no débito, ele pode ser CH2. Pode ser não, ele é CH2, tá? E se ele não aparece no espectro de débito, ele é não hidrogenado. Se ele é não hidrogenado e eu tenho aqui evidência no espectro de infravermelho que eu tenho carbonila, e aí, como eu tenho 4 oxigênios, essa carbonila é de éster. Então vamos tentar montar os pedaços dessa molécula, né? Vamos lá, então eu tenho o seguinte, eu tenho o que eu tiver de um lado eu tenho do outro, tá? Então eu tenho o seguinte, eu tenho é um éster, né? Não é um álcool, tá? Não é um álcool porque senão teria a banda de OH ali no espectro de infravermelho. Então vamos lá, eu tenho carbonila, aí eu tenho carbonila de éster e aí eu tenho CH2 e CH3. Daí quando a gente vem aqui, ó, quando você vem aqui, ó, se você medir essa altura aqui, ó, essa daqui tá menor do que essa, né? A integral, tá vendo a integral aqui, ó? Tá? Essa daqui tem um tamanho menor do que essa aqui. Tá vendo que esse aqui é mais alto, ó, tem um pescoço mais alto do que esse daqui? Então, o meu sinal de CH2, aqui é para dois hidrogênios, ó. A integral é 2 para 3, tá? Tá certo? Ou 4 para 6. Proporção, né, mínima é 2 para 3 ou 4 para 6, ok? Então esse daqui é o sinal, né, aqui é o sinal dos meus CH2. E percebam que esse sinal ele é um quarteto, tá vendo? Quando que aparece um quarteto, gente? Quando aparece um quarteto é porque o vizinho desse sinal aqui, ó, desse hidrogênio, é um CH3. E aí aqui eu tenho um tripleto. Aparece um tripleto quando o seu vizinho, ou quando você tem dois vizinhos, ou quando esse vizinho é um CH2. Então isso aqui para nós evidencia que o CH3 e o CH2 estão um conectado no outro e somente. Um está acoplando com o outro e somente. Então eu já vou colocar assim, ó, CH2 ligado a um CH3. E aí é o seguinte, isso daqui, ó, tá ligado pelo sinal, né, aproximadamente 4,4 aqui, ó. Então você tem um deslocamento químico de hidrogênio aqui de aproximadamente 4,4 e aqui você tem um deslocamento químico de aproximadamente 1,4. Deslocamento químico de hidrogênio de aproximadamente 1,4 ppm, ok? Então, o que que significa isso, né? Significa que como o deslocamento químico de 4,4 significa que ele está ligado a um oxigênio, tá? Isso aqui está ligado a um oxigênio. Se isso aqui está ligado a um oxigênio, gente, então é esse oxigênio aqui, né? Então a molécula é assim. E aí o outro lado é espelho. Daí tá a metade da minha molécula tá aí, ó, tá?
que acontece? Como a molécula é espelho, então o que vai acontecer? Do lado de cá é igualzinho. Não é exatamente espelho, né? Ela tem o que tem de um lado, tem do outro, né? Então, essa daí é a minha molécula do problema 44, tá? Então, vou colocar em vermelho aqui, ó. Bom, nem precisa, né? Aqui tá o CH2, ó. O CH2 que está aqui, que é quarteto por causa do CH3, que é vizinho. E deixa eu ver, poderia ser de um outro jeito, gente? Deixa eu ver assim, ó. Deixa eu pensar uma outra possibilidade que essa molécula poderia ser, né? Ó, outra possibilidade que ela poderia ter era com, se eu pegar isso daqui, ó, e invertesse, né? Se fosse assim, por exemplo, ó. Opa, peraí. Assim, ó. Entende? Eu peguei isso que tá em verde aqui, ó, e inverti, tá vendo? Isso que eu circulei, que eu coloquei um retângulozinho verde aqui e inverti. Só que qual que é a consequência disso? A consequência disso é o seguinte, o valor do deslocamento químico do CH2 aqui, ó, não seria 4,4, mas se vocês olharem lá nos slides, seria 2,15, tá? O que me evidencia que essa molécula de baixo aqui, ó, é o fato do sinal do CH2 ser em 4,4. Isso significa que ele está ligado a um oxigênio. Se fosse assim, o CH2 ligado a uma carbonila, o sinal seria 2,15, certo? Entenderam aí? Qualquer dúvida, vocês mandem uma mensagenzinha aí para mim, tá? Gente, agora vamos resolver o problema de número 45. Aqui de novo, né? A gente tem um infravermelho parecido, né? E a fórmula é a mesma, pode perceber que a fórmula é a mesma, portanto, o número de insaturações será o mesmo, né? São duas insaturações. Não vou calcular de novo porque a gente já viu. Aqui de novo a gente tem CH apenas com carbono sp3. De novo a gente tem carbonila aqui, tá? Aí de novo a gente tem aqui em torno de 1.200, né? Uma banda de CO, né? E aí, como o foco aqui dessa aula de hoje é para a gente ver mais o RMN, eu quero focar mais na RMN, né? Então, eu vou mostrar aqui então o seguinte, vamos pro sinal do carbono, né? Então, de novo, você tem 6 carbonos, né? Porém, você tem 3 sinais apenas, tá? Você tem 3 sinais, então significa que esses sinais são dobrados, né? E aí, aqui você não tem um depth, né? Você tem o hidrogênio desacoplado, né? Desculpa, acoplado. Então, normalmente quando a gente faz o espectro de carbono, ele é desacoplado. Então, por isso que você vê o sinal assim, um simpleto, né? Porque ele está desacoplado do hidrogênio. Porque o hidrogênio, a abundância dele é praticamente 100%. Então, todos os carbonos vão acoplar com o o hidrogênio, tá? Porque o hidrogênio ele tem a abundância quase 100% e o carbono, no hidrogênio, no espectro de hidrogênio, não tem o problema de você ter acoplamento com o carbono, porque a abundância do carbono 13 é 1, alguma coisa, né? Então é muito pouquinho. A probabilidade de você encontrar um carbono 13 é muito baixa. Agora aqui, ó, quando você faz um espectro de carbono 13, a probabilidade de ter um carbono 13 é baixa, é 1% na sua molécula, né? Porém, o hidrogênio que estiver ligado nesse carbono, ele será ativo na RMN e tem momento de spin e ele vai acoplar. Então, por isso que o espectro ele é desacoplado, a gente faz desacoplado. E aqui tem um espectro acoplado para quê? Para nos ajudar a descobrir qual é o CH2 e qual que é o CH3.
Então a gente pode perceber que aquela regra do 2Ni mais um, né? Então o que seria N mais um? Então se você tem dois hidrogênios ligados ao carbono, ele vai apresentar um tripleto. Então esse daqui, ó, é o sinal do CH2, tá? De novo, né? CH2, então aqui é o CH2. Aqui é o CH3, porque ele é quarteto, né? O sinal do carbono é quarteto. Então, CH3 e aqui CH3, certo? Que é o mesmo sinal, tá? São dois espectros feitos em métodos diferentes, tá? E aqui é o sinal da, da carbonila, tá? Tá, daí é o seguinte, a gente já sabe que se a gente tem um sinal, a banda lá no infravermelho de carbonila, né? E a carbonila, o sinal dela é 1742, está próximo ali do sinal de éster, né? Então é uma carbonila de éster, até por causa da presença do CO também junto nesse espectro. Então vamos tentar montar os pedaços aqui, né? Eu sei que eu tenho um éster, tá certo? Agora eu preciso saber o seguinte, eu tenho um CH2 e um CH3. Esse CH2 está ligado ao CH3, eles dois estão ligados um ao outro por esse espectro aqui, ó, pela integral, tá vendo? O sinal de integral aqui, ó, tá? Me mostra que esse daqui é menor do que esse, tá? Então, aqui o sinal tá em torno de 4,2, 4, 4,25, 4,3 vou colocar. Então, aqui é o CH2, tá? CH2 e tá com o deslocamento químico de 4,3. Vou colocar 4,3, tá? Aqui, então, o CH3 com o deslocamento químico de 2,1. Então é o seguinte, um deslocamento químico de 4,3 significa que esse CH2 está do lado de um oxigênio. Então tá, eu tenho o CH2 do lado do oxigênio, tá certo? E, e o CH3, 2,1, ele está do lado da carbonila, tá certo? Então, deixa eu fazer um esqueminha aqui, ó. Então, esse daqui é o CH3, tá? Com o sinal o deslocamento químico de 2,1. E esse daqui é o CH2, que vai estar com o deslocamento químico de 4,2, beleza? Só que veja, essa molécula ela é simétrica. E os meus três sinais que eu encontro no espectro de carbono e os dois que tem no hidrogênio estão aí. Não tem mais nada além disso. Agora, a outra metade da molécula é o Ctrl+C, Ctrl+V disso, só que invertido. Se eu pegar essa molécula aqui, né? Se eu fizer Ctrl+C, Ctrl+V e copiar ela, e espelhar ela, o que que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Ó, CH3, CH3. Tá aí, então, essa é a minha molécula. Aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas esse CH2 aqui está do lado de um CH2, de um outro CH2. Por que que ele não acopla um com o outro? Por que que eles não estão acoplando um com o outro? Né? Isso é uma ótima pergunta. Eles não acoplam um com o outro porque eles têm exatamente o mesmo sinal. Quando você tem mesmo que eles sejam vizinhos, se eles estão no mesmo sinal, né? O que acontece? Eles não vão acoplar. Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês, ó, que o acoplamento ele acontece pela diferença de deslocamento químico, pela diferença de frequência, né? Diferença de absorção de sinal que cada hidrogênio vai ter. Daí deixa eu fazer um desenho aqui do lado, que é o seguinte. Se esses hidrogênios eles são diferentes, eles são vizinhos e são diferentes, então eles vão acoplar, assim, se você tem, tipo assim, 2CH, tá? Então você tem o sinal aqui é o seguinte, ó.
Então ele vai ficar assim, ó. Lembra do sinal da casinha? Ó. Então ele forma aquela casinha aqui, né? Quanto mais ele se aproxima, quanto mais próximo eles vão ficando, tá? Então vamos lá, vamos colocar eles mais próximo ainda. Lembrando que aqui esse desenho que eu tô fazendo, ó, são dois sinais diferentes, tá? Que estão se acoplando. Como eles estão exatamente no mesmo ponto, olha o que que vai acontecendo, ó. Até que eles estão num único sinal e não tem mais acoplamento. Então é isso que acontece. Quanto mais próximo, mais a casinha fica com o telhado íngreme, tá? Até que se eles estiverem no mesmo deslocamento químico, né? Se eles são exatamente iguais, se eles são magneticamente equivalentes, né? Então eles vão ter o mesmo sinal, eles não acoplam, tá certo? Não vai ter acoplamento entre eles, beleza? Bom, então era isso sobre o 45, né? Que se vocês observarem, ele tem a semelhança com o 44. Vou voltar aqui só para vocês verem as duas estruturas. Olha lá, ó. O 44, que é esse daqui, ó, tá? E o 45, que é esse daqui. Agora vamos para o 46. Agora que o problema 46, de novo, né? Não vou precisar calcular as insaturações, porque eu já sei que são duas insaturações. De novo, não estou focando nos espectros de infravermelho ou de massas, né? Meu foco aqui vai ser a análise da RMN, né? Só estou coletando algumas informações dos espectros de massas aqui. Então, primeira coisa aqui também, de novo, né? CHSP3, né? A carbonila. E aqui, ó, o CO, tá? Então, de novo, a mesma informação, né? Agora, vamos direto para o espectro de carbono. De novo, nós observamos aqui o sinal da carbonila, tá? Então aqui, ó, o sinal da carbonila. Agora começa a ficar mais fácil, né? Então aqui, ó, um depth, né? O depth, quando está para baixo, é CH2, né? Então esse sinal aqui é CH2, esse sinal aqui de CH3, tá? Só pode ser CH3. De novo, mesma situação. São, todos são isômeros, né? Todos têm a mesma fórmula molecular. Tem estruturas diferentes. Então, tem duas carbonilas, 2CH2 e 2CH3. Daí, de novo, tanto CH2 quanto CH3 não estão ligados uns aos outros, né? Um ao outro. Então, você tem aí o CH2 isolado do CH3. Só que agora é o seguinte, a gente tem aqui, ó, o CH2 no hidrogênio, né? No espectro de hidrogênio ali, ó. Temos aqui o CH2, que tem aproximadamente ali, ó, tem 2,6 ppm, né? 2,6. E o CH3 com 3,7, 3,7. Então, o CH3, 3,7. Bom, 3,7 significa que esse CH3 está do lado de um oxigênio. E 2,6, né? Está dizendo que esse CH2 aí está próximo da carbonila, tá? Então é o seguinte, vou colocar aqui a minha carbonila de éster, de novo, né? Carbonila de éster. E aí eu tenho o CH3 do lado da minha carbonila de éster, tá? Com o deslocamento químico de 2,6, desculpa, aqui o CH3, né? 3,7, ó, 3,7 por estar próximo do, do oxigênio e 2,6 por estar próximo do CH3, desculpa, da carbonila.
Então tá aí meu CH2. Então, como ele é um CH2, falta uma ligação, né? A minha molécula tá aí, ó. Tem o CH2, CH3 e a carbonila. Tá aí, os três sinais de carbono estão aí, né? E os dois sinais de hidrogênio também. Como o CH2 está para cá, né? Então, esse aqui é o lado da carbonila. Então tá aí a minha molécula, tá? Então, da pelo sinal do hidrogênio aqui, ó, pelo fato dele ser 2,6, isso me evidencia que, que ele está próximo da carbonila. E pelo sinal do CH3 estar em 3,7, isso me evidencia que ele está próximo do oxigênio, tá? Pelo fato de não ter acoplamentos, veja, o formato do sinal o formato do sinal me diz a vizinhança de hidrogênios que eles estão acoplando, tá? Que o hidrogênio que eu estou analisando, o sinal de hidrogênio no espectro de hidrogênio que eu estou analisando, e possui, né? Então vai me dizer a vizinhança de hidrogênios que tem o formato do pico, como do sinal, desculpa. Como ele é simpleto, significa que eu não tenho hidrogênios vizinhos acoplando, tá certo? Então veja, esse CH3 aqui está isolado, não tem hidrogênios vizinhos para ele acoplar. O CH2, como eu falei no exemplo anterior do 45, né? Por que que ele não acopla com esse outro CH2? Porque ele tem o mesmo deslocamento químico, portanto não haverá acoplamento, tá certo? Que mais que eu poderia falar? Então, o formato do sinal me diz respeito à vizinhança de hidrogênios que estejam acoplando com o hidrogênio que eu estou analisando. O deslocamento químico tem a ver com a vizinhança de grupos doadores ou retiradores de elétrons, tá certo? Seja por qual fenômeno for, né? Que é o efeito da ressonância e o efeito indutivo, ou o efeito da anisotropia diamagnética, tá certo? São três efeitos, três fenômenos de blindagem ou desblindagem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o valor de 2,6 do, ah, do CH2 são dois fenômenos que estão concomitantes aqui, né? É o efeito da anisotropia diamagnética da carbonila, tá certo? E o efeito indutivo retirador de elétrons. Por isso que eu tenho esse deslocamento químico nesse hidrogênio CH2. No caso do CH3, eu tenho aí, ele está diretamente ligado a um oxigênio, então eu tenho o efeito indutivo retirador de elétrons aqui desse hidrogênio, tá certo? Então, são essas informações que eu tenho que buscar no espectro de hidrogênio, né? A quantidade de sinais, a integral, né, que está relacionada à quantidade de hidrogênios que compuseram aquele sinal, que formaram aquele sinal. É o formato do sinal, que vai me dizer a vizinhança de hidrogênios que estão acoplando. É o deslocamento químico, que vai me dizer a vizinhança de grupos doadores ou retiradores por quaisquer desses três fenômenos que eu falei, né? Que é o efeito indutivo, doador ou retirador, efeito da ressonância, doador ou retirador, e o efeito da anisotropia diamagnética. Pesquisem lá nas aulas, tá? Para ver o que que é essa anisotropia diamagnética que eu já expliquei, que tem a ver com grupos que têm duplas ligações, grupos aromáticos, tá certo? Então agora vamos ter uma visão panorâmica aqui, né? Deixa eu colocar as três estruturas para vocês verem aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar para vocês esses slides, né? Olha ali as três estruturas, como elas são diferentes. Olha aqui, ó. Olha, essa estrutura é muito parecida com essa daqui, porém a, a carbonila é invertida, tá vendo, ó? Aqui a carbonila está ligada no CH3 e aqui a carbonila está ligada no CH2. E aqui uma carbonila está ligada na outra e o CH2 está ligado ao CH3 porque eu vejo os acoplamentos no espectro de hidrogênio. Beleza, gente? Então por hoje era esses três exercícios que eu queria resolver com vocês, tá? E qualquer dúvida vocês marquem um atendimento ou entrem em contato. Um abraço para todo mundo e até a próxima.